Olá, queridos amigos e seguidores que acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou Babá Elicíria Odeleza Arcel e estou aqui hoje novamente, mais uma semana, para bater um papo bem bacana com vocês a respeito de um assunto que, como todos os outros que eu abordo, né, é super importante. E eu acredito que vai ajudar muito a vocês a compreenderem um pouco mais a respeito da religião de Orixá e a sua real função e finalidade na vida do ser humano. Antes de entrar no assunto, aquele recado de sempre para você que deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente, basta mandar mensagem no WhatsApp desse número aqui que está aparecendo na sua tela, o 11 950 73 9466. Nesse WhatsApp, vocês falam com o pessoal que cuidam da nossa agenda e podem estar se informando do que é preciso para tornar o nosso encontro possível, tá bom? Vou ficar muito feliz em poder lhe conhecer pessoalmente e lhe ajudar dentro do ponto de vista espiritual. Pessoal, o que acontece? Muitas pessoas nos sugeriram abordar uma seguinte questão, que aí eu vou ser direto, é o título do vídeo. Casa de Orixá não é pronto-socorro espiritual. Por mais que muitos acreditem que deveria ser, mas não deveria. Templo de Orixá, tal como você tem uma igreja católica, uma igreja evangélica, um templo budista, é um local religioso onde as pessoas que querem seguir a filosofia devem se reunir para aprender sobre a mesma e colocar em prática no seu dia a dia. Essa concepção, essa ideia que se criou no Brasil de que a pessoa, seja ela iniciada ou não, ela só deve buscar ajuda espiritual quando ela está, não posso usar palavrão, né? Mas vocês entenderam, quando ela está muito prejudicada, pronto, para não dizer né, aquela palavra que vocês imaginaram. O que acontece? É um erro, e eu observo isso no nosso país, no que se diz respeito à espiritualidade. Muitas pessoas só se preocupam com a sua espiritualidade quando estão com um problema. E isso é algo preocupante, é algo que realmente precisa ser mudado, e existe a necessidade de que todos nós venhamos a refletir sobre isso. Qual é a relação que eu tenho com a minha espiritualidade? Com a minha espiritualidade no meu dia a dia. O quanto eu levo a sério as orientações que eu recebo numa consulta, o quanto eu coloco em prática aquilo que eu aprendo, o quanto eu sigo os meus tabus, que são os EOs, as orientações, né? O quanto eu cuido realmente dos meus orixás dentro das minhas possibilidades, o quanto de envolvimento eu tenho com a minha casa de orixá, com a minha família espiritual, e o quanto eu procuro ter um cuidado individual ativo, no sentido de sempre que possível consultar o oráculo e fazer algum ebó, mesmo que aparentemente não haja algum problema. E aí as pessoas precisam entender, mas quase nunca ninguém me falou isso? Sim, porque infelizmente por muito tempo a religião de Orixá no Brasil, nas suas diversas formas de culto, foi vendida como algo que você procura quando você está com dor, e aí depois é que você cria o tal do amor. E não deveria ser assim, não é para ser assim. Você tem casos, por exemplo, de pessoas que foram iniciadas e que realmente só se preocupam com o cuidado individual quando estão passando por algum problema. Quando não tem problema, tratam o orixá ou a instituição ou a família como se fosse algo descartável, que eu só vou recorrer quando eu estiver precisando novamente. Essa mentalidade, ela precisa ser modificada. Até porque, veja bem, uma pessoa que tem um cuidado ativo é uma pessoa que dificilmente vai ter aquela necessidade de procurar quando estiver muito ruim, porque dificilmente ela vai ficar muito ruim. E quando ela começar a ficar ruim, ela já vai ter o feeling para buscar ajuda e neutralizar aquela possível negatividade muito rápido. Agora, aquelas que, por sua vez, só procuram quando tem problemas, normalmente quando elas procuram é quando elas estão com aqueles problemas que só falta o pai de santo ter que dar o próprio Edé na oferenda para ajudar a resolver, porque exige demais do mesmo. E aí, energeticamente falando, não é bom para a pessoa, não é bom para o sacerdote, não é bom para a instituição.
Dessa forma, esse vídeo, na realidade, ele é um apelo a você aí que está me assistindo, que é filho de orixá, que é iniciado, e que infelizmente ainda trata o culto com uma certa noção de troca, de barganha. Isso não é saudável. A religião de orixá, ela não é uma mera religião, ela é uma filosofia, ela é algo que você precisa se interessar para aprender de uma forma saudável no dia a dia. E quando eu digo aprender de uma forma saudável, gente, muitos me questionam, Babá, qual é a forma doente de aprender? A forma doente de aprender é aquela forma que você faz achando que você quer informação fácil. Então, eu vou dar um exemplo. Curso online pela internet, aonde um sacerdote com mínimo de bom senso vai transmitir alguma informação denominada como AU, segredo, num curso online pela internet onde ele não controla quem que está tendo acesso. Então, o sacerdote que está dando o curso não está tão errado. Errado é quem está pagando para adquirir um curso desse com a expectativa de que vai aprender alguma coisa realmente profunda. Não vai, né? Não vai. E é bom que não vai. Por quê? Porque pelo menos mostra uma certa responsabilidade por parte do outro lado. Então, a forma saudável é você conhecer um templo, conhecer um sacerdote, construir uma relação, e aí depois de passar pelo processo iniciático, falar, é aqui que eu quero me dedicar para aprender. Porque o culto ele é familiar. Eu quero aprender como essa linhagem pratica, para que eu possa dominar o que a minha linhagem pratica. Porque eu vou ser sincero, eu sigo os sacerdotes de Abel Kutá desde quando eu fui iniciado. Porém, eu já presenciei rituais realizados por sacerdotes de Ekiti, Ilé-Ifé, Ogbomoxó e Oxogbo e Ibadan. 5 regiões distintas. E eu vi eles fazendo de forma parecida, porém com algumas diferenças. O que isso significa? Isso significa que eu preciso ter como carro forte a família que eu faço parte. É ali que eu tenho que buscar o meu conhecimento. Com as outras eu posso ter informação. Agora o conhecimento, para que eu possa seguir de uma forma coerente, é com a minha família, né? Então, daí é importante, é aí que eu ressalto a questão do conhecimento saudável. O conhecimento saudável é aquele que você adquire de uma forma correta. Não é aquele que você adquire na base da ilusão. Em 2, em 3, em 4, em 5 horas, seja de um vídeo ou de uma palestra, eu vou aprender tudo que eu preciso sobre determinado orixá, sobre determinado ritual. Gente, não vai. Se fosse fácil assim, em terra iorubá, um sacerdote leva no mínimo de 5 até 10, 15, 20, dependendo do caso, 30 anos para ser formado sacerdote, dependendo do culto que ele foi iniciado. Como é que a gente que é estrangeiro vai aprender isso em horas? É uma coisa que não cabe na minha mente. Não tem como você pegar cada orixá e fazer um curso online e achar que porque você fez curso de 16 orixás, acabou. Agora eu sou o cara que é capaz de cultuar isso tudo. Não faz sentido. Então a forma saudável é a forma de você entender assim, eu quero aprender de uma forma correta, eu quero ter um mestre, eu quero ter uma família, eu quero ter a possibilidade de adquirir um conhecimento que eu saiba a origem, né? E que principalmente, que eu possa saber que é uma fonte segura e que eu possa ter o entendimento de que se um dia eu for aplicar isso, eu não vou estar aplicando uma informação jogada no ar, de qualquer forma, sem comprometimento, sem responsabilidade. Então a forma saudável é essa. Por um exemplo, acompanhar o trabalho de sacerdotes na internet é algo saudável, desde que você filtre as informações que você está aprendendo e ouvindo. Por exemplo, eu estou aqui falando 1000 coisas. Não é porque eu estou falando que você que está aí do outro lado tem que falar, nossa, o Babá Zarcel falou isso, então é verdade absoluta. Não, você tem que filtrar. E principalmente, se você tem um sacerdote, você tem que parar para pensar no seguinte, a casa que você segue é a dele. Por isso, você tem que aprender o conhecimento com ele. O que você adquirir comigo é informação. Até porque eu sou terminantemente contra se transmitir conhecimento via internet. Eu acredito que conhecimento se adquire através da prática e da vivência. Eu acho que a internet, nós colocamos informações, é diferente. Dessa forma, você que está aí me acompanhando, reflita sobre isso. Como tem sido o seu cuidado individual? Você é aquele que só lembra de procurar a sua casa, o seu sacerdote, fazer uma consulta quando você está passando por um problema, uma dificuldade, ou seja, só quando você precisa.
Quer dizer que você não lembra, quando você está bem, de ir agradecer ao ori do seu sacerdote, ao ori da sua casa, de agradecer ao orixá. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu acredito que eu já devo ter feito um artigo sobre isso ou falado em algum vídeo. Por exemplo, existem vários rituais dentro da religião tradicional urubá. Existe ebó, que é com a finalidade de se neutralizar negatividades ou atrair coisas positivas, e existe o ritual chamado ebó pé, que é o ebó de agradecimento. Ou seja, sempre que você tem alguma graça na sua vida e que você associa isso a alguma bênção de algum orixá, você pode manifestar para o seu sacerdote: babá fulano, mãe ciclana, olha, eu fiz tal ebó e não só me livrou de um mal, como me trouxe uma bênção. Eu gostaria de agradecer ao meu orixá por isso. Como podemos fazer? E fazer o ritual de agradecimento. Agora, no Brasil, o que eu percebo é uma situação super triste. As pessoas elas criaram tanto medo de pai de santo e mãe de santo que o que acontece? Quando as pessoas estão bem, elas não se manifestam, né? Você chega assim, e aí meu filho, tá tudo bem? Tá tudo caminhando. Quando a pessoa fala que tá tudo caminhando é porque ela tá bombando, ganhando dinheiro pra caramba e não tá querendo te falar para você não aumentar a contribuição, né? Brincadeira à parte. Agora, quando tá na bosta, a pessoa é aquela que tem boca para falar, olha, tá uma merda, não tá andando, minha luz está atrasada, minha água eu abro a torneira, não sai, enfim. Gente, tá errado. Você tem que ter uma relação de confiança com seu sacerdote para quando você estiver em dificuldade, você chegar nele e falar, babá, tô em dificuldade, me ajuda. Ele ir lá e te ajudar e você se reerguer. E quando você estiver bem, você ter a mesma confiança de chegar nele e falar, babá, eu tô bem, eu quero agradecer ao seu ori, ao ori da casa e ao meu orixá que me ajudou a ficar bem. Como podemos fazer? Gente, é fundamental isso, né? Existe uma cantiga que fala assim, o que significa? Meus agradecimentos ao Olodumare, que é o rei suficientemente grande, né? Isso daí é uma forma de manifestar ao Ser Supremo a nossa gratidão e aos orixás pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa existência, consequentemente, pelas coisas boas que nós conquistamos. Então ninguém só tem problemas. Então se eu posso ensinar algo aos devotos de orixá hoje, com esse vídeo tenham essa consciência. Não procurem apenas orixá, ou a casa de orixá, ou a família espiritual de vocês, apenas quando tiverem problemas. Procurem também para agradecer e para aprimorar o conhecimento de vocês. Isso é fundamental. Dessa forma, a relação sua com a sua espiritualidade, com a sua família, fica menos desgastante para todos os lados e muito mais produtiva para cada um, tá bom? Era isso. Obrigado a todos pelos olhos e ouvidos atentos. Até os próximos vídeos. Um grande abraço. Iriô. Tchau, tchau.